Segure firme porque algo estranho está se desenrolando em Israel. Sinais do arrebatamento estão aparecendo, deixando as pessoas perplexas. O que isso poderia significar? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nesse assunto envolvente e descobrimos os eventos misteriosos acontecendo em Israel. Aqui começamos. Estrondos misteriosos e poderosos ecoaram pela região central de Israel, deixando as pessoas perplexas e procurando respostas. Os serviços de segurança, incluindo o exército, inicialmente lutaram para explicar a causa desses sons estranhos. Relatos inundaram as redes sociais descrevendo estrondos intensos e ondas de choque. A polícia de Israel e as forças de defesa de Israel ficaram perplexas, incapazes de fornecer uma explicação definitiva para as explosões. Esse fenômeno não se limita apenas a Israel. Sons estranhos semelhantes, conhecidos como trombetas celestiais ou trombetas do céu, têm sido relatados globalmente nos últimos anos. Pessoas de vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rússia, República Tcheca e Austrália, compartilharam suas experiências de zumbidos de baixa frequência, ruídos semelhantes a trombetas, aparentemente originados do céu ou debaixo da terra. O que torna esses sons particularmente perturbadores é sua novidade. A maioria nunca foi ouvida antes, intensificando o mistério que os envolve. Eles possuem uma qualidade sinistra, uma ressonância gemendo e vibrações metálicas semelhantes a instrumentos musicais. Alguns até afirmam discernir vozes indistintas, entrelaçadas nos sons enigmáticos. Seriam esses sons um sinal de algo maior? São o sinal dos tempos finais, ou do último chamado, com referências a profecias bíblicas mencionando trombetas. O livro do Apocalipse revela uma série de eventos significativos associados a 7 trombetas, cada uma tocada por um anjo. Essas trombetas sinalizam ocorrências cataclísmicas reveladas a João de Patmos em sua experiência visionária. Nas narrativas apocalípticas, o som das trombetas segue a quebra do 7º selo, que assegura um documento profundo mantido pela figura divina no trono. Em relação aos recentes sons estranhos ouvidos nos céus de Israel e outras partes do mundo, alguns podem se perguntar se são sinais do fim dos tempos. Embora continue misterioso prever tais eventos, é importante observar que numerosas profecias ainda precisam ser cumpridas antes do dia do julgamento e do fim chegar. Os sons estranhos podem ser intrigantes, mas não indicam definitivamente o início do arrebatamento ou do fim dos tempos. O primeiro sinal de arrebatamento que aconteceu em Israel foi a reconstrução do terceiro templo. O terceiro templo é um lugar especial e sagrado que as pessoas querem construir em Jerusalém. Eles acreditam que é ainda mais importante do que os templos antigos que foram destruídos no passado. Embora ainda não tenha sido construído, é muito importante para o judaísmo, especialmente para os judeus ortodoxos, que acreditam que é o lugar mais sagrado para a adoração. A partir de 1987, um grupo chamado Movimento do Templo começou a se preparar para construir o terceiro templo. Eles vêm trabalhando lentamente para tornar isso realidade. A maioria das pessoas em Israel e muitos judeus ao redor do mundo não são muito religiosos, mas os judeus ortodoxos levam isso a sério. Eles acham que é um trabalho espiritual, então não querem que pessoas não religiosas os ajudem. Eles são os responsáveis pelo retorno do Sinédrio, um grupo religioso responsável pelas regras do templo. Eles querem reconstruir o templo do jeito certo. Para os judeus ortodoxos, reconstruir o templo é extremamente importante, pois eles acreditam que isso faz parte de tornar o mundo melhor. Eles acham que o mundo só pode melhorar se o templo for reconstruído. Eles são um grupo que está tentando animar as pessoas em Israel sobre a reconstrução do templo. Eles fizeram protestos no local do templo, criaram uma pedra fundamental especial para o terceiro templo e até mesmo criaram coisas para o templo de Salomão. O terceiro templo é necessário para terminar de fazer as coisas certas para as pessoas na Bíblia que vivem na Terra Santa. O Sinédrio, o grupo religioso encarregado do templo, tem se preparado para o serviço do templo. Eles estão fazendo coisas como plantar uma floresta especial com plantas necessárias para o terceiro templo. O rabino, que fala pelo Sinédrio, diz que o templo conectava a terra a Deus. Quando pensamos em sacrifícios, geralmente pensamos em animais e sangue, mas a maioria dos sacrifícios utiliza plantas que cresceram em Israel.
A reconstrução está cada vez mais próxima com a descoberta de um antigo templo sob o Monte do Templo. Embora antes se pensasse que não houvesse um templo no local, uma descoberta inesperada mudou as coisas em 1927. Um terremoto poderoso atingiu Jerusalém, causando danos extensos, inclusive a Mesquita Al-Aqsa. Para restaurar a mesquita, um líder muçulmano permitiu investigações arqueológicas na área do Monte do Templo, normalmente restrita. Durante essa oportunidade incomum, Robert Hamilton, diretor do Departamento de Antiguidades do período pré-estadual de Israel, colaborou com clérigos muçulmanos para realizar pesquisas onde a mesquita havia desmoronado. No entanto, a cooperação de Hamilton tinha limitações e ele omitiu descobertas que poderiam incomodar a comunidade muçulmana. Surpreendentemente, muitas de suas descobertas datam de períodos anteriores ao domínio muçulmano, como os períodos do Segundo Templo e Bizantino. Essas descobertas permaneceram ocultas por décadas, mas agora estão emergindo quase 80 anos depois. Alguns arqueólogos israelenses revisitaram as descobertas ocultas de Hamilton, vasculhando toneladas de terra removidas do Monte do Templo cerca de 13 anos atrás. Eles descobriram inúmeras pequenas peças arqueológicas que iluminam a história de Jerusalém. Também foram encontrados muitos pequenos objetos das épocas do Primeiro e Segundo Templos. As descobertas de Hamilton incluíam restos de um mosaico bizantino sob o chão danificado da mesquita, encontrando pedras de mosaico, fragmentos de colunas e evidências de uma igreja da era bizantina na terra do Monte do Templo. Essas descobertas desafiam crenças anteriores, sugerindo que o Monte do Templo não estava vazio durante a era bizantina, mas provavelmente possuía estruturas, talvez até igrejas naquela época. Além disso, outra profecia é cumprida com a chegada de cordeiros vermelhos em Israel. A recente aparição de 5 cordeiros vermelhos em Israel tem gerado discussão em todo o mundo, especialmente entre os cristãos que acreditam na profecia bíblica. Esses cordeiros são considerados significativos porque atendem aos requisitos descritos na lei mosaica para o sacrifício, conforme descrito em Números 19. Uma cerimônia antiga da água foi reencenada em um velho templo, atraindo centenas de participantes liderados pelos sacerdotes Kohanim em trajes especiais e acompanhados pelos levitas tocando instrumentos musicais. A multidão se juntou aos sacerdotes e levitas em uma alegre procissão ao longo de caminhos antigos para chegar na fonte de Siloé, que era usado durante o tempo do templo. Durante o desfile, os participantes cantaram e dançaram, e as trombetas de prata soaram em cada parada. Foi usado um jarro dourado para coletar água, e a procissão retornou ao cume da montanha. Eles montaram um altar modelo e utensílios decorados com grandes ramos folhosos, reminiscentes das tradições do antigo templo. A cerimônia concluiu-se com a bênção sacerdotal e a cerimônia de Hakel, que ocorre a cada 7 anos. Esses são os sinais que ocorrem em Israel. Isso não quer dizer que o arrebatamento já chegou, mas isso nos mostra que o arrebatamento pode estar muito próximo. O que você acha desses misteriosos sinais que estão acontecendo em Israel? Comente abaixo e se inscreva para mais.